E aí, galera? Eu sou a Duda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pericárdio e mediastino. Antes de iniciar, então, eu gostaria de dizer que esse resumo ele vai estar em um drive, a gente vai deixar o link desse drive aqui na descrição para vocês acessarem. Se vocês puderem, né, pegar esse resumo e terem com vocês durante a aula, é bastante interessante, porque daí vocês podem ir fazendo algumas anotações ao longo do vídeo, né? Então, eu usei aqui como referência o Sobota, né, o Atlas de Anatomia Humana dele. Eu utilizei o volume 2. O Anatomia Clínica Orientada para Estudantes, eu usei o Gray, né, esse livro do Gray. E Anatomia Orientada para a Clínica do Moore. Nesse vídeo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre mediastino, as subdivisões dele. Vamos falar também sobre pericárdio, inclusive a vascularização e também a inervação. Né? E lá no finalzinho a gente vai falar um pouquinho de aplicações clínicas também para fechar esse assunto. Iniciando então aqui em mediastino, a gente sabe que mediastino ele vai ser então um compartimento central, né, que vai ficar ali na região da cavidade torácica. Ele vai ser delimitado lateralmente pelos dois pulmões. Então, nessa imagem a gente consegue ver, né, como se a pessoa tivesse deitado, a cabeça vai estar para lá, o pé vai estar voltado para a gente, como se o pé tivesse voltado para a gente. Aqui a gente vai ter os pulmões, né? E o pulmão ele vai ser revestido por uma membrana chamada pleura. E essa pleura parietal vai estar em contato aqui na região central com o mediastino, que a gente vai chamar de parte mediastinal da pleura parietal. Esse então vai ser a delimitação lateral desse mediastino. O mediastino ele vai possuir praticamente todas as estruturas e vísceras, né, da região torácica. Só não vai estar na região de mediastino os pulmões. Então, o restante do tórax, tudo vai estar nessa região mediastinal. Esse mediastino ele também vai ter outras delimitações, né, que vão ser as delimitações antero-posterior e também as delimitações superior e inferior, né? Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver, por exemplo, que anterior a gente vai ter ele delimitando, né, a região do externo, né, que nessa imagem também dá para ver. Posterior, a gente vai ter, então, aqui as vértebras, nessa linha vermelha aqui a gente consegue ver essa delimitação posterior, nessa aqui também. Superiormente, então, a gente vai ter a abertura superior do tórax, né, fazendo essa delimitação superior, e inferiormente a gente vai ter o diafragma, né, delimitando inferiormente esse mediastino. O mediastino, assim como eu falei, né, como vai conter várias estruturas ali da região do tórax, então a gente vai ter o timo, o pericárdio, o coração, a traqueia, e algumas artérias e veias, né? Essas estruturas vão estar presentes ali na região de mediastino. Mas também a gente vai ter outras estruturas que não vão pertencer ao mediastino, mas elas vão passar pelo mediastino. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o esôfago, o ducto torácico e alguns componentes do sistema nervoso. Esses componentes que eu falei, eles vão passar ali na região do tórax para chegar até o abdômen, né? Então, eles vão só fazer uma passagem ali por aquela região para chegar no abdômen, porque são estruturas que precisam chegar até lá, né? Por exemplo, o esôfago, né? No caso, ele vai ter uma parte torácica e vai ter também uma parte abdominal. Então, ele vai passar ali pelo mediastino. Essa região que a gente falou de mediastino, ela vai ser uma região que vai possuir alta mobilidade. Dá para entender por que ela vai ser uma região de alta mobilidade, porque os pulmões eles vão estar sempre se movimentando, né? O diafragma também vai estar sempre se movimentando. E o coração, né? Porque o coração vai estar fazendo o bombeamento do sangue. Então, ele vai estar sempre se movimentando também. Então, é uma estrutura de alta mobilidade. E as estruturas ali presentes, elas vão ter certa união, né? E essa união vai ser feita por tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido, então, ele vai permitir que essa acomodação do movimento, né? Que esse movimento seja facilitado, ou pelo menos não seja limitado, né? Só que com o passar dos anos, quando a pessoa vai ficando mais idosa, né? Esse tecido, ele vai se tornando mais fibroso, né? Mais rígido. Então, ele vai sofrendo essa modificação ao longo da idade, né? Aí agora a gente pode falar um pouquinho sobre subdivisão. Todo esse mediastino que eu comentei, ele vai ter uma subdivisão, né? Ele vai ter uma subdivisão superior e inferior, e essa parte inferior, ela vai ter uma subdivisão em anterior, médio e posterior. Então, essa divisão, né, de mediastino superior e inferior, a gente tem aqui que o superior, ele vai desde a abertura superior do tórax até um plano horizontal, que ele vai ser traçado na região de T4 e T5, né, da região de união das vértebras T4 e T5, né, no disco intervertebral, ou também, quando se trata de anterior, né, na região do ângulo do externo, também chamado de ângulo de Loewy, né, ou uma articulação manúbio-external. Então, essa região aqui vai traçar um plano transverso que a gente vai ter
a parte superior do mediastino e a parte inferior do mediastino. Falando um pouquinho, então, sobre esse mediastino inferior, a gente tem que ele vai ser desde esse plano traçado, né, ali na região do ângulo do externo, até a região do diafragma, e ele vai ser subdividido baseado no pericárdio. Então, o pericárdio, ele vai, a partir do pericárdio, a gente vai ter anterior, médio e posterior. Aquilo que está anterior ao pericárdio a gente chama de mediastino anterior. O mediastino médio é onde a gente vai ter o pericárdio, o coração, né, as raízes dos vasos, e o mediastino posterior também, que vai ser como a gente está vendo nessa imagem aqui. Então, anteriormente aqui a gente tem o mediastino anterior, essa região azulzinha aqui a gente tem o mediastino médio, a gente vai ter o pericárdio, que já já a gente vai falar, e posteriormente, então, a gente tem o mediastino posterior. Esse mediastino anterior aqui, ele vai ter um órgão bastante importante, que é o timo. O timo, ele vai ser bastante interessante quando a gente saber, né, que essa região a gente vai ter o timo. É importante porque quando a gente for ver exame de imagem, por exemplo, algumas doenças vão fazer com que aumente o timo, então a gente tem que entender que nessa região, se tiver um aumento, pode ser um timoma, por exemplo. Mas a gente também vai ter gordura, linfonodo, ramos mediastinais, dos vasos torácicos internos e também os ligamentos externo-pericárdicos, que já já a gente vai falar um pouquinho deles. Nessa imagem aqui a gente consegue ver bem que os grandes vasos aqui, eles vão estar mais pertencentes ali na região de mediastino superior, né? Então, é uma característica importante da gente analisar também. E esse mediastino médio, então, a gente vai ter coração e raízes dos grandes vasos. Falando agora um pouquinho, então, sobre o pericárdio em si, agora que a gente já localizou a região onde o pericárdio vai estar, né? Então, esse pericárdio, ele vai ser uma bolsa fibrocerosa, né? Porque ele vai ser dividido em parte fibrosa e parte serosa. Então, aqui ele fala que vai ter o pericárdio fibroso e pericárdio seroso. E o pericárdio seroso, ele vai ter uma subdivisão em lâminas, né? Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, que o pericárdio fibroso, ele vai ser uma estrutura mais rígida, né? Ele vai ter um tecido conjuntivo mais denso. E ele vai fazer com que ocorra esses limites do mediastino médio. Já o pericárdio seroso, ele vai ser mais delgado e ele vai estar dividido em duas partes, né? A gente vai ter a lâmina parietal e a lâmina visceral. A lâmina parietal, ela vai ser a lâmina mais externa, né? Então, ela vai estar revestindo a superfície interna do pericárdio fibroso e vai estar mais externa das lâminas pertencentes ao pericárdio seroso. E a lâmina visceral, a gente também vai chamar ela de epicárdio. Por quê? Porque ela vai estar bem associada ao coração. Então, ela vai estar bem aderida ao coração, essa lâmina específica do pericárdio seroso. Essa lâmina parietal aqui nessa imagem a gente consegue analisar essas lâminas, né, essa formação dessas lâminas, que elas vão ser feitas por uma reflexão, então elas são contínuas. A lâmina parietal e a lâmina parietal e a lâmina visceral, elas vão ser contínuas e a lâmina parietal ela vai sofrer uma reflexão aqui, formando a lâmina visceral. Essa questão vai ser bastante importante quando a gente for falar um pouquinho das características clínicas dessas reflexões, né? Vai ter algumas características clínicas. Nessa imagem aqui, é interessante a gente observar também que aqui a gente vai ter essa parte mais branquinha, né? O pericárdio fibroso. Nessa parte mais vermelhinha, a gente vai ter duas, né? Entre elas, a gente vai ter uma parte preta. Essa parte vermelhinha aqui, então, a gente tem a lâmina parietal do pericárdio seroso, que vai estar mais em contato com o pericárdio fibroso. E essa outra aqui, que vai ser a lâmina visceral do pericárdio seroso, que vai ser essa que vai estar mais em contato com o coração. Entre as duas, a gente vai ter a formação de uma cavidade, que a gente vai chamar de cavidade pericárdica. Essa cavidade, então, ela vai ter uma quantidade bem reduzida de líquido, e esse líquido ele vai permitir com que não ocorra o atrito entre essas lâminas. É uma quantidade interessante, assim, bem pequena, inclusive é um espaço bem virtual, assim, só que se houver o aumento aqui desse líquido, a gente vai ter alguns problemas que depois a gente vai falar. Indo agora mais especificamente, né, dos detalhes do pericárdio fibroso, então ele vai estar contínuo superiormente com a túnica adventícia dos grandes vasos. A túnica adventícia, então, vai ser uma das camadas que a gente vai ter nos grandes vasos e ele vai estar contínuo. Esse pericárdio fibroso vai ser contínuo com essas lâminas, com essa túnica. Ele vai estar fixado, então, anteriormente por alguns ligamentos, que a gente vai chamar de ligamento externo pericárdico. Então, como é anteriormente, a gente viu que o limite anterior é o externo. Então, esse pericárdio fibroso vai estar associado ao externo por meio desses ligamentos externo-pericárdicos. Posteriormente, ele vai estar entrelaçados, assim, com algumas estruturas por meio de tecido conjuntivo frouxo, né? Ali com as estruturas pertencentes ao mediastino posterior.
Mais inferiormente, então, a gente vai ter uma estrutura muito importante que vai ser o centro tendíneo do diafragma, que a gente também vai ter ele sendo chamado como ligamento pericárdico-frênico, né? Que frênico seria de diafragma e pericárdico do pericárdio, né? Ele vai ser, então, bem fixado, inclusive eles não vão ser estruturas separadas que se uniram depois, né? Que ele até fala que não vão ser estruturas diferentes que sofreram uma fusão secundária, na verdade eles vão ser uma estrutura só, e por esse motivo a gente não vai conseguir fazer uma dissecção, por exemplo. Então, é uma estrutura bastante rígida e que vai fazer com que o coração acompanhe o movimento do diafragma, né? Nessa imagem a gente consegue ver essa estrutura. Nessa aqui também, ó, dá para ver certinho essa região de centro tendíneo associada ao pericárdio fibroso. E esse pericárdio fibroso, ele é bastante importante porque ele vai ser mais rígido, né, como a gente falou. Ele vai ter uma característica de tecido conjuntivo denso, né, vai ser mais rígido. Isso vai fazer com que ele limite o coração para que não ocorra o superenchimento. Então, isso vai fazer com que o coração não consiga aumentar de tamanho. Ele vai limitar o tamanho do coração. Então, por exemplo, se a gente tiver um aumento de líquido naquela região de cavidade pericárdica, por exemplo, a gente vai gerar um tamponamento, porque o coração não vai conseguir aumentar mais do que aquilo, porque a gente vai ter uma limitação pelo pericárdio fibroso. Essa é uma característica clínica muito importante, né, que a gente precisa destacar. Agora, falando um pouquinho sobre pericárdio seroso, né, o pericárdio seroso, então, ele vai ter duas lâminas, né, como a gente comentou, essas lâminas vão ser contínuas. E essas lâminas, elas vão ser contínuas e vão sofrer reflexões, como a gente comentou. E essas reflexões aqui, elas vão ter alguns locais, né, que elas vão acontecer e elas vão ser bastante importantes em situações cirúrgicas, né, e a gente já vai falar. Então, superiormente, ela vai sofrer uma reflexão, que a gente vai ter um envolvimento de artérias, como a aorta, né, e o tronco pulmonar, e também um segundo que vai envolver mais as veias, que a gente vai chamar que vai estar envolvendo, então, as veias cava superior e inferior e também as veias pulmonares. A região de reflexão, então, que vai envolver as veias, a gente vai ter a formação de uma região em J, em formato de J, que vai estar posterior ao átrio esquerdo, que a gente vai chamar de seio oblíquo do pericárdio. Já a região de passagem que a gente vai ter entre os dois locais de reflexão, porque vão ter dois locais, né, de reflexão, como a gente comentou aqui anteriormente, a gente vai ter a formação do seio transverso do pericárdio. E é essa região onde a gente vai ter essa imagem aqui, né? Então, a gente vai ter que essa região localizada posteriormente, né, como a gente consegue ver aqui nesse dedo, aqui a gente vai ter a aorta, né? Então, ele vai estar posteriormente à aorta, né, essa região do seio transverso do pericárdio, e vai estar anteriormente, então, as veias cava superior e vai estar superiormente ao átrio esquerdo. Então, é a localização exata dessa região, né? Então, nessa característica aqui, a gente consegue ver a introdução aqui do dedo, né, nessa região, que vai separar, então, ela vai servir para separar artérias e veias, né? Porque, como a gente disse, algumas vão estar anterior, outras vão estar posterior. Então, aqui ele fala que quando o pericárdio é incisado, anteriormente, durante uma cirurgia, o dedo, então, pode ser colocado nessa região de seio transverso e vai estar separando, então, as artérias das veias. Outra estrutura que a gente também vai poder utilizar é essa região de seio oblíquo, né? Que ele fala aqui, que a mão vai estar posicionada sobre o ápice do coração e vai ser deslizada superiormente até atingir o seio oblíquo. O ápice do coração, é bom a gente destacar isso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas do coração, mas é importante a gente lembrar que o ápice do coração é essa região aqui, embaixo, né, inferior. E a base do coração vai ser essa região de grandes vasos. É um pouco contrário àquilo que a gente imagina, né? Que base vai estar embaixo e o ápice vai estar em cima, mas aqui no caso do ápice do coração vai ser essa região mais pontiaguda, né? E essa região mais dos grandes vasos vai ser a base do coração. Indo então para essa parte de vascularização, né? Para a gente encerrar, a gente vai ter então a irrigação arterial desse pericárdio que vai ser feita basicamente então pelas artérias pericárdicofrênicas, e essas artérias então elas vão ser alguns ramos da artéria torácica interna. Mas a gente também vai ter a atuação da artéria musculofrênica, que vai ser um ramo da artéria torácica interna, e também das artérias bronquiais, esofágicas e frênica superior, que vão estar, então, vão ser ramos ali da parte torácica da aorta, né? A aorta ela vai ter várias subdivisões, né? Então, uma artéria é uma grande artéria. Aí a gente vai ter também as artérias coronárias, mas, como a gente sabe, as artérias coronárias vão estar ali na região do coração, né, irrigando a parede do coração, então ela vai estar mais associada à lâmina visceral, que é aquela que está mais em contato com o coração. Falando da drenagem venosa, então, as veias mais importantes que a gente vai ter vão ser as veias
pericardicofrênicas também, e vão ser tributárias para as veias braquiocefálicas, né? E também elas podem ser tributárias variáveis para a região do sistema venoso ázigo. Então, é bastante importante também esse sistema que a gente vai falar. A inervação do pericárdio, então, ela vai ser feita basicamente pelos nervos frênicos, né, principalmente, e elas vão ter origem ali em C3 entre C3 e C5, e elas vão ser conduzidas, esses nervos vão ser conduzidos comumente referindo-se na pele. Então, a dor, por exemplo, que vai ser sentida nessa região, ela vai ser referida para a pele, principalmente para a região supraclavicular e ipsilateral. Isso quer dizer que vai ser na região do ombro, do mesmo lado desse nervo, né? Além disso, a gente também vai ter atuação de nervos vago, só que a gente não sabe ainda qual que é a função certa dele, sabe que ele atua também nessa região de pericárdio. E também do tronco simpático. O tronco simpático vai estar associado mais à questão de vasomotor, né? Nessa imagem a gente consegue ver que algumas das vezes a gente vai ter a artéria pericardicofrênica acompanhando os nervos. Os nervos aqui nessa imagem estão em amarelo, né? A artéria em vermelho e a veia em azul. A gente consegue ver que ela está acompanhando aqui o nervo em algumas situações, né? E esse azul aqui seria a veia pericardicofrênica. Agora falando um pouquinho sobre aplicações clínicas, eu trouxe aqui a pericardite. Geralmente quando a gente tem esse final "ite", a gente está associando a uma inflamação. Não são todas as vezes, mas a maioria das vezes a gente vai ter uma inflamação. Então aqui pericardite seria uma inflamação no pericárdio. Essa inflamação ela pode ter várias causas, né? Ela pode ser por infecções virais, ela pode ser por infecções bacterianas e algumas outras doenças sistêmicas, inclusive insuficiência renal crônica, mas também pode ocorrer após um infarto do miocárdio. A pericardite ela vai ter que ser diferenciada do infarto, então, porque o infarto e a pericardite vão possuir sintomas semelhantes, né, em relação à dor, porque a dor vai ser ali na região que vai ser uma dor na região do tórax ali que vai ser referida ali para a região do ombro, assim como o infarto, né, na pericardite. Esses sintomas são semelhantes, mas o tratamento é completamente diferente. Então, é preciso fazer essa diferenciação. Uma das formas é a parte da avaliação ali na anamnese do paciente, que você vai analisar que esse paciente ele vai ficar numa posição mais voltada para frente, né? Essa posição vai ser a de alívio da dor. Então, no infarto isso não vai acontecer. Então, é uma forma de você diferenciar. Outra forma também é pelo eletrocardiograma. Pelo eletrocardiograma você também vai conseguir fazer essa diferenciação, né? Aqui ele coloca também a ecocardiografia, caso exista alguma suspeita de derrame pericárdico, né? O derrame pericárdico, então, ele vai ser quando essa quantidade mínima que a gente falou de líquido que está presente ali entre as lâminas viscerais e parietais do pericárdio seroso, elas vão estar aumentadas. Então, a gente vai ter esse excesso de líquido ali, que era uma quantidade mínima, né? Esse líquido pode ser tanto o líquido mesmo, como também pode ser sangue, né? Então, que a gente vai chamar de hemopericárdio. Então, são várias situações que pode aumentar ali a quantidade de líquido, só que como o pericárdio fibroso é uma estrutura mais rígida, ela vai limitar esse aumento. Então, isso pode gerar, esse acúmulo, né, de líquido, pode gerar uma compressão do coração, que a gente vai chamar de tamponamento cardíaco, e esse tamponamento cardíaco ele vai limitar a ação do coração, então o coração não vai conseguir fazer o bombeamento adequado, então a gente vai ter uma insuficiência biventricular. Então, uma das formas de tratar seria a retirada desse líquido aqui, com alguma agulha inserida ali naquela região do pericárdio. Isso vai aliviar os sintomas, né, e pode até aumentar o prognóstico, né, do paciente. Aqui a gente consegue ver nesse exame de imagem a característica, né, do derrame pericárdico, né? A gente vê aqui essa regiãozinha mais escura, né? Então é isso, galera. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Gostaria de pedir para vocês curtirem, comentarem também aqui alguma coisa que eu poderia melhorar, tanto nos vídeos ou algum conteúdo que vocês gostariam que eu trouxesse aqui também. Por favor, me siga ali nas redes sociais, eu tenho Instagram, TikTok, então a gente vai deixar aqui na descrição alguma dessas redes sociais para vocês acessarem também. Lá eu vou colocar outros conteúdos além de conteúdos mais densos, né, como esse aqui. E é isso. Compartilhe esse vídeo com alguém que vocês acham que pode ajudar e muito obrigada. Tchau!